Então, Julia, falando sobre a avaliação, né, a gente tem vários critérios, né, que a gente tem que utilizar. Como é que funciona a avaliação da fisioterapia respiratória? Pegar critérios assim específicos, né? Então a gente tem vários exames complementares àquele exame clínico, aquela semiologia clínica, a inspeção e a palpação. Nesse exame mais básico, destacar alguns elementos, né? É importante avaliar o tórax, avaliar e observar o movimento respiratório, né? É interessante observar simetrias, assincronias entre o tórax e o abdômen na hora de respirar. Né? Então, isso é importante. O uso de musculatura acessória são avaliações que a gente faz no paciente durante essa semiologia básica. Né? Observar também a frequência, observar como ele respira, se a gente tem alguma retração external, alguma outra coisa que é interessante também. A gente questiona sobre deglutição, porque a respiração e a deglutição, né, tem uma íntima relação ali, principalmente porque déficit de deglutição levam a problemas do pulmão, então a gente, né, pergunta para o paciente sobre isso. A gente questiona sobre sono, porque tem uma área da fisioterapia respiratória que ajuda a trabalhar nos distúrbios do sono, né, como as apneias do sono. Então a gente tem a indicação, a prescrição, a monitorização, enfim, né, dentro dessa linha. Então eu avalio questões de sono, a gente pergunta sobre o sono, tem questionários de sono que é possível de serem usados ali como uma avaliação complementar. Mas ainda dentro dessa semiologia, é importante ver se ele tosse, observar essa tosse, como ele faz essa tosse. Isso de maneira, né, subjetiva nessa avaliação, né, do olho e da sua mão. Né? Mas existem exames específicos, né? Então eu avalio, por exemplo, a força muscular respiratória. Então existem equipamentos, né? A gente chama de manovacuômetro, a gente trabalha com o digital, que faz a avaliação da força muscular inspiratória e expiratória. Então a gente tem lá esse componente de força muscular específico para avaliar, porque daí você tem uma linha que você vai tratar dependendo do que você encontrar ali. Você avalia a questão pulmonar, então você avalia a via aérea. Você pode realizar uma espirometria, ou se o paciente já tem esse exame, você analisa esse exame, né? Então você vai avaliar os volumes, as capacidades pulmonares, os fluxos, para analisar se ele tem um distúrbio obstrutivo, se ele tem um distúrbio restritivo, se esse distúrbio obstrutivo é crônico ou não. Aí vai ter lá, né, os comentários até do médico, muitas vezes, se reverte com bronquiolitador ou não. São elementos ali que a gente precisa observar. Dentro aí desse exame complementar da função pulmonar, também fazemos o pico de fluxo expiratório, que já é um exame bem mais simples, que eu posso levar para o domicílio, por exemplo, se precisar, para fazer. E junto com ele avalia o pico de fluxo de tosse, né, que é um outro exame complementar àquela tosse que eu peço para o paciente fazer e olho, aí eu vou lá e meço, eu tenho um parâmetro, uma escala, né, tem como eu interpretar, e é um parâmetro importante para alguns tipos de doença, né? Então se o paciente ele tem uma capacidade de manter uma tosse adequada, então ele consegue, né, ter uma defesa da via aérea. Agora, se ele tem um pico de fluxo de tosse abaixo do esperado, aí eu já tenho um problema ali, juntando com aquele problema da deglutição que eu citei. Então, tem alguns pacientes que isso é essencial até mesmo para a indicação de alguns outros procedimentos médicos. O médico precisa olhar muitas vezes, né, junto com o fono. Então, é um exame complementar ali. E também a gente avalia a mobilidade de caixa torácica, então tem exames que você mede, né, coloca a fita métrica, né, a gente chama de sertometria. A gente avalia na inspiração máxima e na ex máxima para ver quanto esse tórax é móvel. Então eu falo que é a avaliação complementar. Eu vou lá, eu olhei ele na inspeção, eu palpei, eu senti o movimento, agora eu vou medir, né, e eu vou poder comparar. E eu gosto da sertometria porque a gente consegue avaliar o tórax superior, então a parte mais axilar aqui do processo tifoide, e a parte mais da respiração tóraco-abdominal, que a gente pega aqui a linha da 12ª costela, né, a linha umbilical, então você consegue ter uma medida da dinâmica, você pode saber o controle. Eu olhei que ele expande mais o abdômen, eu olhei que ele expande mais o tórax, agora eu tenho uma medida, né, de como ele faz isso, exato. Depois, né? Então é bastante interessante porque você consegue depois mostrar isso para o paciente. Tem alguns testes de esforço que a gente pode fazer, como o teste de caminhada de 6 minutos, que é tranquilo de fazer, específico
para doença respiratória e cardíaca, né? É bastante usado. Sim. Que é um teste fácil, que eu não preciso de nenhum equipamento, eu preciso de uma pista reta. Precisa de muito espaço, né? Eu preciso de um corredor, vamos assim, uma análise clínica, se eu tiver um corredor de 15 metros, está excelente. Tá ótimo. Né? Se eu tiver 10 metros e for bem plano e for comparar esse paciente com ele mesmo, para o uso clínico também é possível fazer. É só organizar direitinho a curva na hora do paciente ir e vir, não ficar muito fechadinho. Já dá para ter um dá para fazer bom, essa né? adaptação clínica para ter um parâmetro bom. Ótimo. Né? Aí você avalia a oximetria, você avalia a frequência cardíaca, a resposta de pressão arterial, você usa as escalas de Borg, né, que são escalas simples. E aí, depois disso, tem uma outra, né, linha aqui que a gente poderia entrar, que são as escalas de avaliação multidimensionais. Então, N questionários. E aí são questionários para DPOC, eu tenho questionário para doença reumática, eu tenho questionário para doença crônica, o renal crônico tem um questionário. Vai mais específico, isso, né? Tanto para qualidade de vida Sim. quanto para atividade física de vida diária. Então existem aí uma lista de escalas que o fisioterapeuta pode usar também. E você escolhe dependendo da necessidade. Né? Mas eu acho que essas medidas, né, esse conjunto de elementos eu consigo triar. Se eu tenho um distúrbio de movimento, e junto com o exame clínico, se é um controle motor, se é um problema osteoarticular, ou se é um problema no músculo, na potência, né, na geração de força. Sim. Então, eu consigo triar isso para poder estabelecer o plano de tratamento. Perfeito. Né? Se tem um problema na via aérea, uma obstrução crônica, é reversível. É por causa de secreção ou é por causa de um processo inflamatório? Né? Ou já é uma alteração crônica não reversível, então eu preciso disso para saber qual elemento que eu vou pensar para esse paciente. E fora isso, as consequências dessas doenças todas, né? É claro que cada história clínica vai ter um fator prognóstico específico. Então a gente junta esses elementos para triar os problemas e poder escolher de acordo a conduta correta. Porque às vezes a gente vê, o treinamento muscular é bom para isso, para aquilo, mas eu preciso saber, o paciente primeiro, ele tem condição de fazer. Segundo, é indicado no início ou mais para frente. Você precisa ter outros parâmetros, né? Não é só a técnica pela técnica que é boa, mas ela é indicada e se é o momento adequado para fazer. Né? Por isso que às vezes essas escalas multidimensionais também nos ajudam, de qualidade de vida, de atividade física ou de sintomatologia para a gente triar, de mobilidade, né? A gente tem vários. Então são vários recursos que a gente tem, Exato. Na verdade, para poder estabelecer o melhor prognóstico. Exato, né? O melhor plano de tratamento. Isso. Mas eu acho que assim, para um consultório, para um ambulatório, para casa, eu acho importante, né, o movimento da caixa torácica, tanto a avaliação subjetiva quanto objetiva, a força muscular respiratória ins e expiratória, com essa medida objetiva, né? Além dos fluxos respiratórios, a mecânica da tosse e a capacidade dele de desempenho funcional, né? O quanto ele caminha, o quanto ele caminha. Acho que esse conjunto de elementos, vou colocar uma caixinha mínima aqui, seria interessante para você ter parâmetros objetivos, até para mostrar para o paciente que ele tem melhorado, né? Acho que isso também é um outro fator. Já entra como um comparativo de evolução também, exato, né? Pro próprio paciente. Olha, você tinha lá 58 centímetros de água de força muscular inspiratória. Isso correspondia a X% do previsto para sua idade, altura e sexo, porque as escalas são assim. Sim. Agora você subiu para 68 centímetros de água, então você subiu 10% da sua força total. Mas lá no percentual, você saiu do crítico, você era 60%, você já está 75%. Ótimo. Então você trabalha tanto com o valor absoluto quanto o valor relativo, que é calculado para a idade, peso, altura. Daí o paciente ele entende, né, como que ele está evoluindo também com números objetivos. Acho que isso é importante para ele. Sim. Fora que são parâmetros prognósticos, né? Para várias doenças, esses valores eles são essenciais e são até rotina para algumas doenças. Aí entra até a próxima pergunta, né? Do perfil desses pacientes, né? Com esses dados, você já tem um preditor, né? Para cada perfil, para cada, vamos colocar disfunção, patologia, né? Aí, a partir dali, você também consegue elaborar melhor aquilo que você tem de plano, né? Então, quais os perfis que podem chegar para o teu consultório trabalhar com a fisiorrespiratória? Se a gente pensar em perfil de pacientes, Vamos para a frase inicial. Se a gente voltar para a frase inicial, às vezes, né, lembrando lá, né, os alunos às vezes falam, professor, mas fisioterapia respiratória é muito específico, né? Às vezes eu sou mais, né,
direto no comentário e fala assim, não, é super específico, é só para os indivíduos que respiram. Os outros não precisam, né? Aí eles ficam olhando, né? Mas assim, porque é aquela questão de você desvincular do problema do pulmão e olhar o problema da respiração e a respiração no desempenho humano. Muda um pouquinho o cenário. Isso, você colocar a fisioterapia respiratória nesse cenário mais amplo. Acho que é isso que a gente ainda tem uma barreira das pessoas enxergarem. Né? Eu tô falando barreira das pessoas, assim, das pessoas que nunca fizeram fisioterapia, conhecem um joelho ou uma coluna, né? Você vive isso e fala de respiratório, fala, mas tem fisioterapia para o pulmão? Né? Ah, mas eu não tenho catarro, né? A frase clássica, né? E não é só isso, né? Tem outros elementos. Então, se pensar em perfil de paciente é muito amplo, né? Vou tentar dividir isso em algumas caixinhas, assim, né? De maneira geral. Vou pegar assim, o perfil idoso. O idoso sem nenhuma doença muito específica. O idoso ele tem fraqueza muscular, tem a sarcopenia, então ele pode desenvolver fraqueza muscular respiratória. Sim. Fora que eu perco função pulmonar com a idade, isso já é esperado. Então, um idoso que é ativo, né, é um idoso que ele melhora o seu estado de saúde. Mas o que acontece com esse idoso que é muito sarcopênico? Hoje a gente encontra até algumas definições do idoso acima de 60, mas o idoso acima de 75 e o idoso acima de 80. Perfis já diferentes, né? São perfis, a gente já tem alguns estudos fazendo essas faixas. Legal. Ou de 60 a 70, 70 a 80, acima de 80. Porque você tem um número maior dessas pessoas vivendo mais e tendo uma condição muito diferente nessas fases. Então, quando fala em idoso, a gente tem aí um leque um pouquinho maior. Mas assim, esse idoso que é mais ativo, é importante a questão dele se manter ativo, né? Mas eu acho interessante triar essa função pulmonar, acompanhar a função muscular respiratória também e o movimento, né, da caixa torácica, porque você cuida da coluna, mas você cuida também de uma capacidade respiratória melhor, né? Ótimo. Essa pensando numa questão mais primária, preventiva, promoção de saúde, nesse aspecto. Mas o idoso que ele começa a ficar menos independente ou mais dependente, mais acamado, ou fica restrito à cadeira de roda, caminha menos, ou é restrito ao leito, aí a gente já tem outros fatores complicantes. Né? A gente poderia dizer a questão da função respiratória, ela decai bastante, por força e por déficit de movimento, mas eu também tenho a questão do controle motor, porque já tem esse nicho, algumas doenças relacionadas à cognição, ou algumas doenças degenerativas do sistema nervoso. E esses indivíduos evoluem com disfagia, que vai levando esse indivíduo a fazer tosse, broncoaspiração, pneumonia de repetição. Então, a gente entra nesse círculo aqui. Então, você triar a força muscular respiratória, essa capacidade de expandir o pulmão, ventilar bem o pulmão, para o pulmão não ficar hipoventilado, que é um problema. Quando a gente tem uma respiração muito curta e superficial, isso é um fator de risco para a gente, né, desenvolver algumas alterações respiratórias. E favorece o ambiente para acúmulo de muco e crescimento de micro-organismo. E se ele tem pequenas aspirações de alimento ou de saliva sem saber, né, tosse, dá aquela engasgada. De vez em quando ele engasga com a água. Isso começa a se repetir muito, não é aquela coisa esporádica, né? Esse indivíduo evolui para pneumonia de repetição. Então é um grupo de pacientes ali, que você junto com a fono, então aí é um trabalho que é associado à fono, você consegue trabalhar a parte respiratória que ajuda no controle da deglutição, né? Porque ele precisa travar a glote, engolir. Então a fono vai trabalhar alguns contextos específicos e a gente trabalha o contexto respiratório que é associado. Tem um joguinho de pressões ali, né? Sim. Que precisa da musculatura e do movimento respiratório para acontecer de maneira adequada. Esse é um paciente. E esse mesmo paciente, ele pode evoluir para um quadro mais grave, ao qual ele fica muito acamado. Ele começa a ter pneumonia de repetição, ele evolui para gastrostomia, porque ele não deglute mais, né? E ele pode até evoluir para fazer traqueostomia. Às vezes ele faz uma pneumonia muito grave, ele sai do hospital traqueostomizado. Talvez você tenha cuidado de via aérea, né? Já são cuidados bem diferentes, bem diferentes, né? Então aí você tem às vezes uso de suporte ventilatório, que pode ser não invasivo ou invasivo se já tiver feito a traqueostomia. Então você tem alguns elementos ali. Você tem treinamento de cuidador para alguns cuidados respiratórios,
né, no contexto de manter a ventilação pulmonar. Sim. Então, assim, dependendo da condição do idoso, né, a fisioterapia respiratória ela entra ali com alguns, vamos dizer assim, né, aprofunda, né, as avaliações e os cuidados. Até mesmo na escolha do tipo de suporte, ajudar na escolha do tipo de máscara, se for um suporte ventilatório não invasivo, que seja só noturno, ou que seja, né, perene, né, que uso de 24 horas. O que mais que a gente poderia pensar nessa evolução desse paciente? Você, né, é um paciente que vai precisar da família sabendo tratar, então... É isso que eu ia falar, tem situações que a família... Tem que saber resolver algumas coisas, assim a gente fala os cuidados de emergência, os cuidados de rotina. Então tem cuidados respiratórios ali para serem feitos, né? Então vai depender ali da complexidade. Mas a gente tem o idoso que é totalmente independente, o idoso que começa a ter um grau de dependência que, se eu trabalhar a função respiratória, eu minimizo esse impacto até ele chegar nesse ponto de ficar muito acamado e ter um distúrbio respiratório mais complexo de resolver. A gente acaba muitas vezes só cuidando dos problemas ali para minimizar a evolução e tentar mantê-lo, né, numa condição melhor. E a parte cardio, né, vamos pensar, a cardiovascular entra associada a isso tudo, Entra né? associado a isso tudo, porque aí você vai ter os problemas de retorno venoso, de desempenho, ele tem fraqueza, ele tem anemia, então você tem que pensar, né, esse cuidado respiratório e o desempenho. Então ele não anda, mas ele consegue fazer alguns movimentos, então vamos trabalhar esses movimentos, a dependência, né, o controle dele no leito, isso tudo melhora a função pulmonar. Ótimo. Né? Então você melhora, se ele se movimenta no leito, mesmo que ele não ande, é melhor do que se ele não se movimentar. Então você melhora a ventilação pulmonar. Então isso são os cuidados que você vai trabalhando, né? Entendi. Então você vai entrando ali com o tratamento dependendo do que vai aparecer. Legal, né? Quanto mais precoce a gente consegue trabalhar esses cuidados respiratórios, o impacto é menor lá na frente. O que tem acontecido? É o paciente já vir nessa condição onde ele começou com pneumonia de repetição. Aí entra até um fato de você falar de prevenção de algumas situações, né? Pensando aí na parte respiratória. Porque às vezes se você treinou família, cuidador, você vai evitar que ele fique exposto a uma condição que pode até agravar o quadro. A gente até viu algumas situações dessas, né? Com alguns pacientes. Exato. E aí tá. O que acontece é que as pessoas não pensam, não conhecem, né? Você trabalhar a função pulmonar, então você melhorar a capacidade, a complacência da caixa torácica, a capacidade respiratória, treinar músculo respiratório, manter esse músculo treinado também, não só o quadríceps, a perna e o lombar, né? Mas também a musculatura respiratória, a endurance, né, respiratória. Você ter esse desempenho respiratório melhora o desempenho cardiopulmonar, né? Então, se o idoso trabalhar nessa prevenção, aquela condição que eu descrevi que é mais grave, ou ela tarda ou ela não acontece, vai depender das outras comorbidades que aparecerem. Mas o que vem muito, o paciente já teve 1, 2, 3 pneumonias de repetição. Aí ele acaba chegando. Aí chega. Exato, aí você já pega um quadro um pouco mais confuso. Então, é possível na fisioterapia respiratória contornar e melhorar os cuidados desse momento, mas eu acho que a gente poderia começar antes. Claro. Quando você não tem um problema, mas você pode melhorar o seu desempenho respiratório. Então, o treino da musculatura respiratória, né, o treino do controle respiratório, da melhora da capacidade ventilatória, que a gente trabalha, né, junto com o desempenho cardiopulmonar, ele evita até mesmo dessa fraqueza dessa musculatura. Esses distúrbios de deglutição aparecem muito precoce, que a gente não nota. Né? Esses engasgos assim começam a ficar mais frequentes, a gente acha que é comum. Vou fazer um paralelo assim, né? Né? Uma analogia. É a mesma coisa quando você pega na saúde da mulher, aquela senhora de idade que acha que perder urina é uma coisa normal e que isso vai acontecer. É normal da idade. Exato. É a mesma. Eu colocaria isso assim como uma analogia, mas dentro da mesma proporção. Entendi. Não é que é melhor da idade. Se é um distúrbio muscular, é possível de tratar. Então, se esse engasgo já é um problema de controle, falta de força, né? Então daria para trabalhar lá na fono as coisas específicas da fono e a melhora do desempenho respiratório aqui, né? Com um trabalho precoce e preventivo. Então acho que no idoso é uma caixinha grande, mas eu vejo que a gente tem conseguido tratar lá na frente quando tem muito problema e a gente tem dificuldade de pensar no precoce, na promoção. Eu acho que esse é um ponto aqui que poderia abrir, né? As pessoas enxergarem isso para manter a qualidade de vida, né?
Eu falo que muitas vezes você chegar a fazer um tratamento precoce, você consegue prevenir tanta coisa, né? Exato. Que a qualidade de vida desse indivíduo melhora muito, né? É aceitar começar a fazer algo diferente do que eu faço sem ter sintoma algum, né? É um desafio, óbvio, né? Pra gente mesmo fazer. Sim. Mas eu acho que faz parte, né, disso. Pensando que aos 50, 60, 65 as pessoas estão, né, numa fase muito ativa, né? A maioria dos indivíduos, né? Então você consegue prolongar isso por muito tempo. A expectativa de vida é muito grande, então dá para ter uma qualidade melhor. Acho que esse é um ponto. No idoso eu enxergo assim, né? Bem grande essa caixinha. E acho que aqui a gente tem conseguido atender mais, que são esses mais complexos. E acho que a parte preventiva, eu acho que a gente precisa desenvolver, até falar mais sobre ela de maneira específica. Mais específico, sim, com certeza. Esse é um assunto que eu gosto bastante. Me fala assim, a gente falou do idoso, e quais outros perfis que a gente pode falar um pouquinho mais assim com relação a paciente? Então vamos abrir outra caixinha. Vou abrir outra, né? sem problema nenhum. Eu e as caixinhas. A gente pode pegar assim, fisioterapia respiratória, também você encontra, né, falando de ambulatório e tal, você já ouve mais falar, por exemplo, do paciente respiratório crônico. Sim. Então você ouve falar do asmático, do DPOC, né, com bronquite, enfisema. Alguns outros pacientes como fibrose cística, que a gente encontra as crianças, além da asma, né, apesar de ser uma doença mais rara, mas você tem esses pacientes. Né, e outras doenças como bronquiectasia, como as pneumonias, os derrames pleurais e as outras condições. Então, uma lista enorme, mas assim, as condições que esses pacientes normalmente apresentam, né? Mas o bronquite, a asma, a fibrose cística, o DPOC e o enfisema, acho que são as doenças que as pessoas mais conhecem, né? Nessas doenças, a gente tem alguns problemas. A gente tem o problema da hipersecreção, daí a gente tem os cuidados respiratórios de remoção de secreção, que o fisioterapeuta faz, o fisioterapeuta ensina e o fisioterapeuta orienta para ele fazer, porque se isso for de maneira crônica, o paciente tem que aprender o seu manejo. Então, por exemplo, a fibrose cística e a bronquiectasia, o paciente é hipersecretivo, então você controla essa hipersecreção. Então ele vai ter que aprender alguns elementos ali de controle, né? Mas não é só isso é um dos itens, né? Um dos aspectos. Outro aspecto é a dispneia, né? A falta de ar. Então a falta de ar, ela limita o exercício, porque se a gente tem falta de ar, a gente acaba desacelerando e aí a gente começa a ficar mais tempo sentado e deitado do que andando em pé. Né? Pensando em atividade física de vida diária, que esse termo, a gente divide assim, esse paciente, quanto mais falta de ar ele tem, ele acaba tendendo a diminuir os deslocamentos. Então ele passa mais tempo sentado, deitado do que andando em pé. Né? Então esse é um desafio, você mudar esse padrão. Mas às vezes ele tem uma fraqueza muscular, então tem que trabalhar músculo, quadríceps, músculos da marcha, músculos do tronco, músculos do braço, para ele poder ter uma rotina mais adequada. Então ele conseguir fazer os cuidados dele, ele conseguir cuidar da casa, do preparo dos seus alimentos, ou se deslocar. O brasileiro precisa se deslocar, precisa usar transporte público, por exemplo, né? Então a gente tem a grande maioria da população assim. Então você tem as pessoas poderem se deslocar, para ele mudar o perfil, não ficar sentado na varanda o dia todo, né? E depois deitado, mas ele poder ir lá na padaria comprar o seu pão andando e voltar. Perfeito. Então você tem essa condição, melhorar o condicionamento desse paciente. A melhora do condicionamento já ajuda nesse controle inflamatório que essa doença crônica tem, até melhora um pouco a produção de secreção dessas doenças que não são hipersecretivas de base. E melhora a falta de ar, né? No sentido de você controlar, né, a capacidade dele respirar dentro do que o pulmão dele lhe permite. Né? Principalmente os idosos, os DPOCs, os pacientes acima de 50 anos, não vou colocar nem idosos, né? Acima de 50 onde você tem mais esses diagnósticos aparecendo. Né? Então, você trabalhar a questão do exercício, o fortalecimento muscular mesmo, porque essas doenças crônicas, como o DPOC, que é o mais estudado, o paciente evolui com perda de massa muscular, né? Então, perda de massa muscular de membro superior, de membro inferior. Então, o desempenho cardiopulmonar e a força muscular diminui bastante. Então, é treinar músculo mesmo. É exercício com peso, com carga, esteira, bicicleta, né?
Claro que dentro individualizado, Sim, né? Pensando, por exemplo, no teste de caminhada de 6 minutos, de 6 minutos vai me dar um parâmetro para eu prescrever intensidade, né? Alguns testes de força, né? Por exemplo, a dinamometria, que eu nem falei aquela hora, né? Que dá para fazer de força de preensão palmar, é um complemento. Alguns testes de força de músculo-chave, de quadríceps, glúteo, a gente faz também para poder prescrever esse treino de resistência, enfim. É melhorar essa capacidade de esforço, de exercício. Legal. Então, às vezes eu preciso trabalhar o músculo, né, trabalhar o desempenho cardiopulmonar associado. Isso é importante nessas doenças, não é só remover secreção. Né? E a falta de ar não controla só com o medicamento. O medicamento é para que ele possa fazer o exercício e melhorar a condição corporal, porque essa melhora da condição corporal diminui esse estado inflamatório, então ele passa mais tempo andando, você estimula, na verdade, sim, né? Claro. Você dá condição física para que ele possa escolher passar mais tempo, né, se deslocando do que sentado, tentando controlar a falta de ar. Né? Claro que isso daí depende da intenção do indivíduo, então tem as condições, né, psicoemocionais que a gente, né, leva em consideração também, mas às vezes precisa dessa abordagem do acompanhamento do colega para ajudar, mas você dá condição física para ele, para que ele possa, né, sair desse ciclo vicioso, exatamente. E isso é na condição precoce também. Às vezes a gente encontra esse paciente vindo numa condição mais grave, de perder muito músculo, está muito magrinho, ele não consegue fazer muita coisa. Às vezes a gente tem que pôr estimulação, né, de fibra ali para poder recrutar, para ele poder ganhar um pouco de força, e aí você entra no treinamento de resistência. E se essa doença for mais grave, às vezes ele não consegue fazer isso sem sentir falta de ar, e às vezes cai a oxigenação, a saturação periférica cai. Então, esse paciente às vezes vai precisar de fazer o exercício com o uso de oxigênio, então você vai precisar do oxigênio para fazer a atividade, ou de ventilação não invasiva. Então a gente usa máscaras de ventilação não invasiva com aparelhos de suporte não invasivo para fazer exercício. Porque daí a ventilação dá um suporte mecânico para essa respiração dele que a doença afetou, e ele consegue ter um desempenho no exercício melhor. Né? Então tem um conjunto de coisas ali para a gente trabalhar. Então precisa avaliar essas condições todas. Inclusive se ele satura, não satura, se a dispneia é muito intensa ou não, além da condição física mesmo. Né? Então o cardiopulmonar ele entra nesse contexto. Mas eu falei dos respiratórios, né? Dá para abrir a caixinha dos cardiopatas aqui. Abre aí. Né? Os cardiopatas, eles também, né, são outro grupo. Sim. Né? Às vezes eles têm muito medo de fazer atividade física por conta da condição cardíaca. Há 15, 20 anos atrás isso era mais difícil de você conseguir. Hoje em dia o paciente até no pós-revascularização já está fazendo mobilização precoce lá no hospital, então ele aceita melhor isso já virou uma rotina um pouco melhor, ele não fica tanto tempo em repouso depois de uma, né, de uma intervenção, que seja uma angioplastia, que seja ali, né, no hospital, então ele já começa ali a atividade, só que ele precisa sair do hospital e continuar fazendo. A dificuldade é na sequência do tratamento. Exato. Vezes, né? Às vezes perde-se muito tempo entre a alta e o início dessa atividade, né? Justamente. Perde-se tempo ali em reajustar a rotina da casa, em adaptar, e o medo disso, daquilo, ali não tem um profissional junto, lá no hospital o físio passa lá, ele tá lá, né? Ele vai lá e tira ele da cama. Agora você trazer o físio para casa, o paciente tem medo de sair, vir para o consultório, então ele quer que vá na casa, mas ele tem condição de sair. Né? Mesmo os cardiopatas mais graves, que têm uma insuficiência cardíaca mais grave, existem elementos possíveis de serem tratados e doses de exercício. Tem que dosar a carga do exercício adequada para aquele indivíduo. Né? E aí precisa dessa avaliação, dos testes, da avaliação respiratória e da monitorização durante o exercício. Né? A monitorização tanto do frequência cardíaca, oximetria, pressão arterial, as escalas de Borg ajudam bastante. Tem outros testes, né? Se você não tem alguns elementos, você pode fazer. Tem testes indicativos, como o teste da fala, que se ele consegue falar uma frasezinha, ele está dentro de uma faixa ainda que ele está treinando, não está abaixo do nível de treinamento, mas ele ainda está dentro da faixa tolerável, já que você não tem um teste de esforço. Porque às vezes acontece, e eu já percebi isso algumas vezes, do indivíduo ter tanto medo de fazer que ele faz uma atividade física que é abaixo da zona de treinamento. Teria que ser um pouquinho mais intenso.
Acaba não tendo medo. E acaba não gerando a sobrecarga cardíaca que eu preciso, né? Então, olhar as diretrizes, olhar lá a fração de ejeção que vem, né, no eco, Já vem, né? Olhar isso daí para você poder escolher uma dose e monitorizar durante a realização, para o cardiopata não ficar, né, com medo de fazer. Porque ele vai perder força muscular, ele vai fazer sarcopenia também, né? E aí ele complica. Eu falo assim, esse tempo entre o hospital e o ambulatório, às vezes não são semanas, né? Não, às vezes são meses ou até, assim, anos eu nunca vi, mas até pode chegar próximo, né? 6, 8 meses eu já vi. E aí o paciente só voltou porque ele estava numa condição assim, de muito cansaço, de muita fadiga, não estava conseguindo fazer nada, a coluna também doía e ele começou a entrar não estava conseguindo nem dirigir. Sim. O médico falou, agora tá tudo certo, a medicação tá correta, não tem nenhuma intervenção, não tem nada obstruído ali, tá tudo dentro do que é possível pro seu tratamento médico. Então agora você precisa fazer um pouco de exercício. Aí ele tem medo de caminhar sozinho, né? E o ideal não é que ele vá sair por aí sozinho. Sim. Ele faça um acompanhamento, porque daí a gente consegue dosar. E tem mais algum perfil dentro das caixinhas que a gente abriu? Ah, não, eu tenho. Eu tenho. Eu vou colocar mais uma, assim, que é um outro grande bloco que eu acho importante, que está todo ali dentro daquele grupo dos idosos, mas são os doentes neurológicos. Ah, são bem específicos, sim. Os doentes neurológicos eu também acho um outro ponto importante. Eles são bem distintos, tem muitos perfis ali dentro. Eu vou pegar alguns exemplos. Você tem as doenças neuromusculares crônicas, degenerativas, progressivas, que é aquelas que não têm, né, volta. O paciente vai perder a função muscular. Sim. Você tem essas doenças tanto na pediatria, como a distrofia muscular de Duchenne, que é uma das, né, a clássica, tem várias outras, né? Mas é a mais conhecida. A amitrofia muscular espinhal atualmente fala-se bastante, que é a AME, né, que também é uma outra que se conhece um pouquinho mais. E as doenças como síndrome de Guillain-Barré, que às vezes aparece em picos episódicos, né? A gente tem alguns, né, episódios assim, epidemiológicos dele aparecer. Você tem a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neuromuscular que agora vem se falando muito mais, mas que é uma doença assim, desconhecida da grande população. Só sabe da esclerose lateral quem tem ou quem está próximo de alguém que tenha. Né, não se imagina, né, as complicantes. E tem outras doenças que têm sintomas parecidos, né, são outras síndromes, mas que evoluem com distúrbios similares. No conjunto, o que essas doenças, né, essas neuromusculares progressivas trazem? Perda da força muscular. Você pode ter uma lesão da fibra muscular, ou do nervo, ou do sistema de controle, varia. Mas assim, o que acontece? Perde força. Se perde força, ele não consegue fazer um movimento. Então ele não consegue andar, ele não consegue se mover e o músculo respiratório também não consegue ventilar o pulmão, que é isso que a gente fala. Se você não tem força, você não move o tórax, então você não ventila o pulmão, então ele não respira adequadamente. O pulmão em si não tem um problema, né? Só que ele sofre com a incapacidade de ventilar adequadamente. E aí, dependendo da doença, você tem que avaliar o prognóstico, tem os subtipos, mas essa incapacidade de ventilar, desde o diagnóstico, mesmo que ele não tenha sintoma respiratório ainda, precisa ser monitorado e acompanhado. Eu preciso conhecer o ponto de partida dessa doença. Sim. Então, se é um indivíduo que é adulto, que teve um diagnóstico de ELA, né, ele vai o quê? Eu preciso conhecer a função pulmonar dele na partida da doença, porque às vezes ele já era tabagista, às vezes ele já teve alguma outra coisa, então, ou não, ele tem uma função ventilatória normal, então eu preciso conhecer ali. Sim. E monitorar a queda da função pulmonar para saber se ela é mais lenta ou mais abrupta, porque aí depende da evolução, as abordagens mudam. Isso que eu pergunto, tem uma frequência? Se você procurar pelas sociedades, né, a associação disso, daquilo, varia, mas assim, dependendo da doença, ou de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, ao invés de uma vez por ano, como em doenças que têm evolução mais lenta. Entendi. Né? Esse é o ideal. Então, você avalia pelo menos de 3 em 3 naquelas que você sabe que a evolução é mais rápida. Porque você vai criar se vai precisar de uma ventilação não invasiva ou não, né, de alguns outros procedimentos. Entendi. A função pulmonar desse paciente, por exemplo, ela é essencial para ele fazer uma gastrostomia.
Ele precisa ter uma função pulmonar boa para fazer uma gastrostomia. Ele não pode esperar a função pulmonar cair muito, porque senão complica. Por conta do procedimento cirúrgico em si, da sedação que é feita, né? Então, precisa ser monitorada. Não só a função na espirometria, mas como a função muscular respiratória, né? Para saber o desempenho do músculo inspiratório e do músculo expiratório. Eu preciso ter isso. E outra coisa que é essencial na monitorização dessas doenças é o pico de fluxo de tosse, que é a capacidade dele manter essa via aérea protegida ou não, né? Então esse é um outro marcador importante ali nesse grupo de doenças, né? Eles são determinantes do que vai ser feito de abordagem, né? Não só pelo físio, mas por outros profissionais. Esses são os progressivos, porque fazendo esse acompanhamento, essa rotina, você consegue ir colocando os elementos que precisam ser feitos. O cuidado, a prevenção, tem várias coisas nesses cuidados respiratórios, e os elementos de suporte ventilatório quando necessário. O fisioterapeuta, né, que trabalha na área de fisiorrespiratória, ele faz o laudo, o parecer, indicando qual é o suporte ventilatório mais adequado, né? Porque às vezes acontece de indicar um aparelho que não é adequado. Porque dentro desses aparelhos todos, não são todos iguais. Um BiPAP não é tudo igual. Um CPAP não é tudo igual, né? Então você tem funções ali do software, da mecânica do aparelho, que são suporte de vida, e outros aparelhos não são suporte de vida. Os que não são suporte de vida são para sono, são para outras condições. Para esses de doença progressiva, eu preciso de um aparelho de suporte de vida. Você tem até uma legislação, uma homologação da Anvisa, tudo isso precisa ser entendido, né? E o fisioterapeuta tem que fazer essa análise, e ele também faz esse documento junto com o documento dos demais profissionais, para ele solicitar até para o Estado, né? Para poder vir essa compra por legislação. Tem garantias de lei para ele ganhar o equipamento do Estado nesse sentido. Cada estado de um jeito, né? No Mato Grosso do Sul de um jeito, Paraná, São Paulo, mas a gente tem isso, né? Então o paciente ele tem que ir atrás disso. Então o laudo fisioterapêutico bem detalhado, fazendo essa análise, é importante. Então esses pacientes das progressivas, é um paciente que você vai acompanhar o tempo todo. Às vezes você não vai fazer intervenções porque ele não precisa, ele só precisa conhecer os cuidados e estar dentro, né, dessa rotina. E às vezes ele vai precisar de intervenções, vai depender do que vai acontecer. Ele evolui com as pneumonias, ele pode ter, na verdade a gente trabalha para que ele não tenha, né? Mas ele pode vir a ter. A gente tem que ajudá-lo a entender momentos de fazer gastrostomia, né? Para ele poder comer, né? Ele não consegue mais engolir, então a fome e a físio tem que trabalhar junto com a nutricionista ali, acho que é o triozinho ali, para poder definir isso. E essa é um paciente, é um grupo. Aí você tem, das neurológicas, você tem os pacientes, por exemplo, com trauma raquimedular, paciente com lesão medular, né? Esse é um outro grupo. Você tem que avaliar o nível de lesão. Então, tem nível de lesão que não tem nenhum comprometimento de função muscular respiratória, então ele não vai ter um problema respiratório advindo da lesão medular. Agora, tem níveis de lesão onde você perde parte ou toda a função de abdominal, parte ou toda a função de músculos acessórios intercostais, ou até mesmo lesões muito altas, na qual você perde até raízes do diafragma. Você perde a função mesmo, a função completa da musculatura. Esse paciente é dependente da ventilação mecânica. Então, a gente precisa acompanhar, né? Às vezes ele vai precisar desde o trauma, desde o início, se esse paciente que vai ficar dependente da ventilação mecânica. Mas aqueles que têm o diafragma preservado, por exemplo, cervical baixo, C6, C7, né? Eles não têm um comprometimento do diafragma, mas eles têm comprometimento de intercostais, abdominais. Então eles podem ter uma disfunção aguda na hora que ele chega, uma sincronia respiratória, vai precisar de alguns suportes no hospital, ou quando ele sai, ele vai precisar de um treinamento muscular respiratório para ele poder tolerar as transferências que ele vai fazer, né? Já tive experiências de a gente fazer relatos até de pacientes, na qual a gente começou a trabalhar a melhora do volume pulmonar, a melhora da força muscular respiratória, né, inspiratória que ele tem, né, com treino muscular respiratório, ele teve menos dispneia para virar de lado, sentar e transferir para a cadeira, né?
Porque antes ele era muito cansativo, era muito esforço. Então você Olha só. treina o músculo, você melhora a capacidade do músculo respiratório que ele tem preservado, e aí ele consegue desempenhar as atividades dele melhor, as transferências melhor. Isso é uma evolução na qualidade de vida do paciente. Então, lesão medular, eu tenho que saber o nível de lesão e o quanto isso impacta. Né? Se é uma fase aguda ou se é uma fase mais crônica. Na fase mais crônica, o treinamento muscular respiratório, a musculatura respiratória, ele melhora muito essa condição. Né? Ele tendo mais endurance respiratória, ele cansa menos para fazer as outras coisas, para tocar uma cadeira, né? Para poder fazer as atividades dele. Nossa, perfeito. E assim, dentro dos neurológicos, tem mais algum Tem. perfil? Mais um pra gente, né? Tá. Pode falar mais um. Falar mais não um. progressivo. Não progressivo. Vou pegar um outro que é bastante comum, que é o AVE. Sim. O acidente vascular encefálico, né? O AVE é interessante, assim, não é crônico, no sentido de ser progressivo, igual aos neuromusculares. É um evento, né? Que pode se repetir, obviamente, eu posso ter mais de um episódio, mas assim, se ele tiver uma hemiplegia, uma hemiparesia que acometa o tronco e o membro inferior, eu tenho um paciente que vai ter uma discinesia muscular, a gente pode chamar assim. Ele vai ter metade do tronco com um funcionamento normal para a respiração e a outra metade do tronco, aqueles músculos auxiliares todos vão estar em dissincronia, do mesmo jeito que o do braço ou da perna. Sim. Né? Então ele tem, por exemplo, a mudança de posição, um lado ventila melhor, o outro não, ele tem fraqueza de músculo respiratório, a gente fala que ele, como que eu posso achar a palavra? Acho que é assincronia mesmo, vou ficar com a sincronia que eu tinha falado, porque ele não consegue controlar a respiração para fazer a fala, às vezes ele não tem uma afasia, porque não pegou a parte de cima, mas a parte respiratória está tão confusa, então eu trabalhar, não é um trabalho só respiratório, né? Eu posso incluir o treino muscular respiratório para ele, mas é isso junto com o tronco. Eu falo que é o treino de tronco, do movimento do tronco, do equilíbrio do tronco para ele poder respirar. Então é um trabalho conjugado com o trabalho do tronco para esse paciente poder voltar a fazer outras atividades. Agora, se ele pega a parte, né, da face e da afasia, é aquele paciente que pode ter disfagia. Então, além do distúrbio de falar, ele tem problemas para deglutir. Aí ele entra naquele quadro de paciente que faz pneumonia de repetição. Então, tem que ficar de olho nele. Né? Nossa, então, assim, pensando em perfis, né, e a gente conseguindo entender um pouco da fisiorrespiratória, a gente percebe que não é só o pulmão, literalmente. A gente tem que olhar essa globalidade, né, do paciente para que a gente possa desenvolver outras funções que vão ajudar, obviamente, o pulmão, como todo mundo enxerga, a trabalhar melhor. E assim como ele trabalhando melhor, dá função para o resto do nosso corpo, né? Exato. A função, quando a gente faz exercício, a função ventilatória, eu falo que a gente tem uma reserva muito grande. A gente tem até menos reserva cardíaca do que respiratória. Né? Então, quando o paciente tem uma disfunção respiratória, a reserva respiratória dele cai. E aí isso atrapalha o resto do desempenho. Então, se eu puder melhorar essa reserva ventilatória, trazer ela para um patamar melhor, eu vou tirar a respiração de ser um problema para atrapalhar fazer as outras coisas. Porque o fisioterapeuta às vezes quer trabalhar em outros problemas, que não, né? Como eu falei, do AVE, por exemplo. Né? O paciente respira, né? E aí, enfim, né? Tem outras doenças, mas assim, a linha de raciocínio é essa. Tem um comprometimento no pulmão ou tem um comprometimento na estrutura, né? Ou no controle da ventilação. Então, o fisioterapeuta pode atuar em todos esses nichos, né? Não é só as manobras específicas, mas a cinesioterapia respiratória ela pode ser aplicada nesse contexto mais global da respiração. Por isso que dá para abrir muitas caixinhas. Acho que esses blocos aqui são bastante grandes já. Né? Dá para pegar doenças pontuais aí e pensar da mesma forma. Acho que é mais uma forma de pensar. Né? Ótimo. Mas é isso. Acho que assim, entender que a fisiorrespiratória não é só a gente chegar e olhar para esse paciente como um pulmão e colocar ele dentro das funções, das atividades de vida diária e tudo mais. Acho que essa que é a parte que fascina tanto, né, quando a gente fala de fisiorrespiratória. Pra mim é.